Oi gente, tudo bem? Aqui é o Júlio, bem-vindos ao quarto episódio do How to Orbit. Bom, hoje a gente está aqui no escritório da Midwest e a gente vai falar um pouco mais sobre custos. No episódio passado, a gente conseguiu finalizar a parte de receita, conseguiu falar um pouco de terreno, aprovação e obra. E aí a ideia de hoje é a gente continuar organizando essas composições e principalmente definindo alguns limites de gastos e usando alguns recursos que o Orbit tem para conseguir simular cenários e trazer um realismo maior para essa parte que consome quase toda a margem que o empreendimento tem, né? No episódio passado, a gente tinha feito uma obra bem cara que estava puxando bastante a margem bruta, mas agora a ideia, eu fiz alguns estudos, é a gente ter outros cenários para analisar e outras simulações que a gente tem formas diferentes de descrever essa obra e achar caminhos onde a gente consiga ainda assim ter um empreendimento lucrativo com a qualidade construtiva que a gente quer entregar, tá bom? Então vamos lá, vamos acessar o Orbit e preencher essas simulações. Bom, já estamos aqui na nossa tenant do How to Orbit, vamos abrir o nosso projeto e dar uma navegada para entender o cenário que a gente tem hoje. Esse aqui é o nosso fluxo de caixa. Então, vamos entender quais são os eventos que a gente cadastrou aqui para a gente dar uma situada. Então, esse empreendimento é uma incorporação que tem como estratégia separar as linhas de receita para proteger o caixa durante os primeiros 30% de obra, antes do financiamento. Que é exatamente essa linha de receita 3, a gente tem esse movimento aqui do caixa, né, que sobe e aí eu consigo proteger ele até mais ou menos bater os 30% de obra e depois vou financiar. A gente ainda não organizou o financiamento, mas a lógica por trás disso já está estruturada. Na parte de receita, isso se materializa em 3 estratégias. Eu tenho os meus produtos que vão ser vendidos de forma padrão, com a data de lançamento 18 meses depois do início do projeto. Uma curva de vendas bem agressiva no início e que vai tranquilizando até o final. E uma tabela de vendas também bem moderada, né? E aí aqui com essa estratégia de venda no pós. Uma coisa que a gente pode mudar aqui é colocar também a opção de financiamento para quem compra depois, né? Então a gente pode reduzir esse percentual para 30% e fazer um repasse até maior aqui de 10 meses. Vai impactar um pouco o nosso fluxo, porque eu estou deixando para receber um pouco mais diluído, mas fica num cenário um pouco mais realista, né? Acho que vai ficar melhor assim. Vamos ver se mudou os indicadores aqui. Até melhorou um pouco. Que eu tenho o bump desse financiamento e querendo ou não, o repasse funciona bem aqui nesse cenário. A gente tem os escaninhos, né, que eles foram separados dos produtos comuns, mesmo tendo a mesma curva e a mesma data, porque a tabela deles é diferente. É uma tabela mais geral, eu não tenho toda aquela questão de balão semestral, então fica um pagamento, é um fluxo contínuo, né? E eu tenho essa aqui que é a parte do financiamento, da capitalização, na verdade, do projeto pré-financiamento, pré-obra. Quando a gente cadastrou os custos, a gente tinha nossa aprovação como um orçamento global, 1,4% do VGV, mas isso do VGV líquido é 1,5% do VGV líquido, com a curva padrão iniciando 4 meses depois do projeto. Isso que eu gosto muito do Orbit. Eu não preciso ficar lembrando da lógica que eu coloquei, ele já deixa escrito para mim qual que é, e aí eu consigo seguir a partir daqui. Não preciso ter uma tabela de premissa separada para conseguir fazer essa análise, não preciso ter que ter 3, 4, 5 abas no Excel para conseguir entender um fluxo de caixa. Tá tudo aqui de cara. O terreno, a gente tinha cadastrado ele um mês depois do início do projeto, fazendo 50% de permuta do valor venal, essas aqui taxas de IPTU e ITBI. E o IPTU, deixa eu olhar o fluxo dele, porque eu lembro de ter parcelado, isso mesmo. A gente parcelou o IPTU com o primeiro pagamento em abril, né? Faz mais sentido para ter um fluxo mais suave e não pagar isso anualmente, que fica bem mais pesado. E a obra, né? A obra aqui está custando 51% do VGV desse projeto, é muito alto.
E aí o principal foco do episódio de hoje é a gente pensar em algumas simulações para trabalhar com esse cenário. Para a gente conseguir estruturar melhor, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse projeto e aí a gente vai trabalhar na cópia dele para fazer alguns testes de obra, para ver se eu consigo simular algum cenário caiba mais no orçamento, e aí depois eu volto para o principal e ajusto com o que a gente decidir. Então esse aqui eu vou chamar de teste da obra. Perfeito. E aí ele vai copiar tudo para mim e eu já vou conseguir acessar ele de forma tranquila. Bom, então o que eu queria fazer aqui? Primeira coisa, a gente está construindo todos os produtos a 5.000 com essa mesma curva. Só que nem todos os produtos precisam ter o nível de acabamento que a gente vai entregar, principalmente para aqueles que eu vou vender de forma padrão. O que eu vendo de investidor, escaninho e até um quarto pode ser um nível de acabamento mais inferior do que, por exemplo, a cobertura, os 2 quartos ou os 3 quartos. Então, como primeira estratégia, vamos ver como fica se eu separar as obras, colocando um valor de metro quadrado privativo mais barato, pensando em economizar nessa parte do acabamento. Então, eu vou deixar o 1 quarto, os 2 de capitalização e os escaninhos para construir uma outra obra. Então eu vou concluir e eu vou criar aqui agora uma nova obra. Então essa é a obra sem acabamento. Prêmio. Perfeito. Então essa aqui é a obra que eu quero construir. E o que eu vou construir nessa obra? Eu vou construir os 1 quarto, escaninho e os 2 de capitalização. Vai ser também administração, 7,5%. E aqui no plano de construção, eu vou colocar 3.000 privativo. Na data de início, eu vou vincular com o início da obra. Então, quando começar a minha obra principal, essa aqui também, porque elas são alinhadas. E eu vou pegar a mesma curva de obra também. Aqui, pronto. E aí eu vou importar ela e não clonar, porque quando eu importo as curvas, elas se relacionam. Então, se eu mudar de uma obra, ela muda dessa aqui também. Se eu clonar, elas são independentes. Bom, vamos ver qual que vai ser o impacto disso aqui na viabilidade. Eu estou saindo de 51% de obra para 43% com essa estratégia, que cabe mais no orçamento que a gente tinha falado lá no episódio 1 ou 2, não estou lembrando agora em qual que foi, mas que o limite era de 45%. A gente está quase em cima, mas olha só a diferença, a gente está saindo de 34.800.000 aqui para 41.300, são 51,9 para 43,6. Acho que faz sentido, acho que esse aqui é um estudo que a gente pode acompanhar, a gente pode até testar. Só por curiosidade, se a gente consegue subir um pouco esse preço, por exemplo. O que acontece se eu colocar 3.500 aqui? Ficou 45,74. É um valor que está bem em cima do nosso orçamento. Eu acho que vale a pena até para deixar essa gordurinha a mais, a gente seguir com esse plano. Então, vamos fazer assim. Aqui é até legal ver os indicadores que mudaram. Consegui subir bem, e aí de novo, essa aqui é a TIR preliminar porque eu não coloquei nenhuma despesa aqui. Marketing, taxa de carteira, incorporação, tem um monte de coisa que vai abaixar bastante isso aqui, mas a gente já conseguiu ter bons resultados. Estamos com a margem de 30%, então está funcionando bem essa estratégia, eu gostei bastante. E aí o legal é que eu consigo ter essa independência de ter 2 obras separadas, mas ao mesmo tempo ela está linkada, né? Se eu mudar a data de uma, eu consigo mudar da outra sem precisar relacionar, uma curva está ligada com a outra obra. Então, assim, no final elas são a mesma obra, mas aqui eu separei o nível de acabamento que a gente vai ter. E aí com isso eu consigo economizar um bom valor e manter a minha obra dentro do esperado. E aí a velocidade de planejamento disso é o carro-chefe do Orbit. Eu consegui pensar nesses cenários, projetar e ver em tempo real qual é o resultado que isso está dando, o quanto que está impactando, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora?
como deu certo o nosso teste, eu vou apagar o nosso principal e aí eu vou manter só o nosso teste que virou agora o principal. Se quiser deixar o histórico também, fica à disposição. Eu gosto de limpar porque senão eu fico meio agoniado. Mas perfeito. Então agora a gente conseguiu organizar a nossa obra para caber no nosso orçamento, seguindo essa estratégia aqui. E é hora da gente revisar para ver se não tem nenhuma composição faltando e já deixar custo 100% redondo para a gente agora seguir para a despesa e principalmente para as taxas, que eu acho que vai ser mais legal da gente preencher aqui. Bom, dessas composições aqui, vamos começar a falar sobre terreno, que tem uma que eu queria cadastrar, que é a parte de certidão, os gastos cartorários, né, em incorporar esse terreno à SPE. Como eu disse, a gente pegou a estratégia de fazer metade do valor dele em permuta, metade do valor dele em dinheiro, e aí eu vou precisar trazer ele para a estrutura da SPE pagando algumas taxas, certidões, etc. e tal. Como eu não sei exatamente o valor, eu vou colocar o percentual aqui de 4% do valor desse imóvel, né? Não do VGV, da aquisição do terreno. Agora faz mais sentido. À vista mesmo, né? Quando a gente for no cartório já paga isso. E aí eu tenho aqui essa taxa. Deixa eu só ver a data aqui que eu coloquei, na data da aquisição do terreno. Perfeito. Então eu vou até dar um delay aqui, eu vou deslocar ele um mês para frente, né? Compro o terreno e no próximo mês eu consigo já reconhecer essa despesa, esse custo, na verdade, dentro da SPE. Bom, e esse aqui ficou o valor final do nosso terreno, 1.360.000, que dá aqui 1,7 do nosso VGV, mas aqui é um cálculo sobre o que eu efetivamente paguei, né, envolvido com o terreno. Falta a gente cadastrar a permuta para ver qual é o valor final desse terreno para esse projeto que eu estou pagando dessas duas formas. Mas ficou um custo dentro do planejado. Aqui em aprovação tem duas composições que eu quero trabalhar. A primeira delas é o custo de projeto e isso aqui ele resume todos os projetos necessários, como hidráulico, elétrico, de arquitetura, enfim, tudo isso. Eu vou colocar como uma parte do meu orçamento de aprovação, 20% do meu orçamento de aprovação vai ser para isso, que dá um pouco mais do que 220 mil. E aí eu vou pagar isso com um delay. Então eu vou começar o meu projeto e aí eu vou deslocar isso aqui mais 3 meses. Então são 7 meses depois do início do projeto eu vou ter esse custo de aprovação começando a rodar. E eu vou escolher a mesma curva de aprovação. Então eu vou trazer aqui essa curva de aprovação de 8 meses e eu vou importar para ter essa escadinha, né, essa linearidade entre os dois custos, tanto o custo geral de aprovação quanto também o custo de projeto. Bom, perfeito. Vamos calcular ele aqui. A gente já consegue ter o fluxo de caixa dele, ficou certinho. Perfeito. Está dando quase 0,3 da nossa receita, beleza. Bom, outro custo que eu vou colocar aqui é a parte de certidão e cartório. E aí eu vou pegar esse valor e distribuir ele num tempo. Então eu vou escolher aqui dentro desse meu período pré-operacional e vou distribuir o valor. Deixa eu pegar o meu orçamento aqui de aprovação. Eu vou pegar 10% do meu valor de aprovação e vou distribuir durante esse período, que eu imagino seja o suficiente para pagar todas as taxas que são necessárias nesse período aqui de aprovação pré-operacional. E aí eu consigo concluir e aí eu tenho o meu valor final da aprovação de quase R$1,5 milhão de reais, representando aí 1,8 do VGV, que também acho que está dentro do orçamento, era o que eu tinha planejado. E aí com isso a gente fecha todos os custos que foram priorizados para esse projeto. Tendo aí um custo total de 39 milhões, pegando quase metade do projeto, né, 49%, sobrando uma margem de 50% do projeto. Essa margem vai diminuir ainda com impostos, com despesas, taxas e tudo mais,
mas aqui eu tenho um custo dentro do esperado, dentro do que eu tinha planejado, né? Se a gente olhar agora aqui em resumo, as coisas mudaram um pouco, mas o desenho do gráfico ainda continua o mesmo, só que a gente começa já a ter uma visão do que a gente realmente esperava. Aí olha só que legal esse gráfico acumulado. Essa parte aqui, ó, olha como funcionou a nossa proteção de caixa. Eu consegui ter até um certo resultado positivo durante esse período. Obviamente que esse resultado positivo vai ser completamente devorado pelas taxas e pelas despesas, impostos que vão ser aplicados aqui, mas mostra que a nossa estratégia tem sim dado um bom resultado. Bom, é isso então. No episódio de hoje, a ideia era a gente conseguir finalizar a estrutura de custos desse projeto, que eu acho que ficou bem interessante essa estratégia de eu ter 2 tipos de obra com níveis de acabamento diferentes e mexer no custo privativo para construir isso. É uma estratégia bem legal. E aí é onde para mim o Orbit brilha, porque eu guardo essas informações e essas estratégias de um jeito muito humano de ser lido, né? E não dentro de uma fórmula do Excel ou de um jeito que eu não consigo acessar. E também simular isso se torna muito rápido, né? Que é pelo motivo que esse sistema foi feito. Você conseguir tomar a decisão rápida e criar cenários com bastante agilidade. Agora, no próximo episódio, a gente vai falar bastante sobre despesas, sobre contratos, sobre taxas. É onde a gente vai realmente ver o poder de cálculo desse sistema, fazendo relacionamentos entre composições, construindo a minha taxa de administração de carteira, de incorporação, de contabilidade, que são contas que envolvem mais do que simplesmente multiplicar o VGV ou do que multiplicar o meu estoque por um valor. Eu vou criar cenários diferentes e estratégias diferentes para pagar essas taxas. Então a gente se vê no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado desse. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse conteúdo e o que vocês têm achado sobre essa série. Se vocês tiverem algumas sugestões, conteúdos diferentes ou até projetos que vocês querem ver aqui no canal, podem me mandar no inbox ou no direct que eu vou ficar super feliz em ajudar. Tá bom? Bom, a gente se vê no próximo episódio e é isso. Obrigado!